Então, eu batizei essas reflexões de hoje com o nome de Minhas Razões versus as Suas Razões. Por que eu escolhi esse nome? Porque eu quero tentar entender junto com vocês o que leva a gente a ter tanta firmeza nas nossas convicções e tanta dificuldade de compreender as razões do outro, os argumentos do outro. Então, eu procurei, como a gente está assim, muito envolvida com a questão da ciência, eu acho muito importante a gente procurar na ciência e a psicologia como ciência o que ela tem para ensinar para a gente sobre o que está acontecendo no nosso comportamento, no comportamento em sociedade. Então, eu coloquei minhas razões e suas razões. Então, o ponto de partida é o seguinte: todos nós queremos influenciar os outros. Mas será que a gente consegue desempenhar bem esse papel quando a gente quer convencer o outro de uma ideia nossa, de um argumento nosso? Será que a gente é bem sucedido nessa tarefa? E aí quando a gente estuda o nosso jeito de se relacionar, a gente pensa em 3 jeitos que nós vamos nos identificar. Que a gente quer influenciar outras pessoas por alguns motivos. Um deles, a gente quer mobilizar as pessoas pelo medo. Então, isso é muito comum. Então, nós vamos sempre tentar entender o contexto que a gente está vivendo e o contexto macro e o contexto também micro da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso condomínio. A gente quer mobilizar as pessoas muitas vezes pelo medo. Então, a gente faz isso, às vezes, com o marido, com o filho. Se você não estudar, você não vai passar de ano. Se você não fizer atividade física, você vai ser infartado. A gente sempre quer mobilizar as pessoas, um pouco assustando as pessoas para que elas caiam em si e mudem o seu comportamento. Outro jeito também é insistir que o outro está errado, que a conduta dele está errada, está equivocada, que ele não sabe bem o que está fazendo, então a gente fica insistindo que o outro está errado e que o nosso ponto de vista está certo. E outra maneira de influenciar as pessoas é exercer um controle excessivo. Então, exercer um controle excessivo seria ficar pegando bem no pé da pessoa para que ela estude, para que ela acorde cedo, para que ela não beba muito, para que ela, exercendo algum controle excessivo, como uma forma de estar influenciando. E às vezes a gente faz essas 3 coisas junto, uma ou outra, e a gente vai sempre fazendo tentativas e erros para ver qual é o que dá mais certo para a gente estar influenciando esse outro mudar de comportamento, mudar de conduta. Então, os estudos da neurociência dizem que muitas vezes esse comportamento tão habitual da vida da gente, ele não funciona. E a gente fica se perguntando por que não funciona, né? Muitas vezes a gente fala não funciona porque o outro é um ignorante, é um cabeça dura, é um teimoso, mas a gente às vezes não está entendendo por que não funciona. Então, a neurociência vai dizer que muitas vezes não funciona porque eles são incompatíveis com a maneira da mente funcionar, do psique operar, e contradiz com o jeito do nosso cérebro, né? Da nossa mente, de verdade, a mente, não o cérebro é a caixa, né? A mente que é a operação, como essa mente funciona. Então, a gente vai tentar aproveitar a ciência para entender, então, como que essa mente funciona, para a gente ver se a gente acerta melhor nos nossos contatos e no nosso comportamento. Então, como que a mente, então, funciona? Então, nós vamos pegar, então, baseado na ciência, um estudioso, que é o Leon Festinger,
que é um psicólogo da década de 1945, que estudou um fenômeno chamado de dissonância cognitiva. Isso é muito conhecido, vocês podem procurar no YouTube, está cheio de vídeo explicando o que é dissonância cognitiva. Ele é muito estudado na área da educação, da psicologia organizacional, a psicologia social. Tenta entender esse fenômeno. Então, o que ele está dizendo? Ele estudou fez os estudos baseados de que as crenças que a gente tem muito enraigadas, elas são muito resistentes à mudança, mesmo que a gente forneça provas científicas e inequívocas que as contradigam. Então, o que quer dizer isso? Nós estamos assistindo isso no nosso momento do coronavírus. Embora todos os dados comprovem que a ciência fala determinadas coisas, por que determinadas pessoas, mesmo com provas científicas embasadas, as pessoas não acreditam, não assumem, e por que as pessoas, então, resistem a isso? Então, isso nós estamos vendo politicamente, e isso nós também enxergamos na nossa vida social, nos pequenos grupos. Por que a gente resiste tanto e por que a gente não consegue ouvir ou entender os argumentos do outro. Isso também foi bem comum na nossa vida política, esse ano que passou, as polarizações, as brigas, e a gente então tem que entender por que isso acontece. Então ele vai dizer que os estudos vão mostrar que dados e lógicas, né? Porque a gente apresenta dados da ciência, da estatística, da lógica, da história. Infelizmente, dados e lógica já foi pesquisado que não são instrumentos poderosos para alterar opiniões. E a gente usa muito isso, né? Na escola, na empresa, ou na própria casa da gente, a gente cita experiências, dados, lógica. E aí ele vai dizer que quando a gente confronta alguém com dados, a pessoa rapidamente aceita somente as provas que confirmem as suas crenças prévias. Então, o Leon vai dizer que isso vai ser chamado de viés de confirmação. É como se a gente só escutasse aquilo que a gente quer ouvir, que confirme as nossas crenças, as nossas opiniões. Então, a gente ignora todos os dados, toda a história, toda a lógica, porque a gente está enraizado e vai procurar confirmação das nossas crenças. E por que isso acontece? Então, a gente vai ver que quando a experiência da psicologia vai mostrar, isso a gente vai poder reconhecer na vida da gente. Quando nós somos confrontados com uma nova crença, comprovando que a nossa é falha, o nosso cérebro, a nossa mente, ou a nossa psique, entra em profundo desconforto e angústia. Então, o cérebro, a mente, passa então a trabalhar para proteger o nosso ego, que se sente então ferido e invadido. Cria-se então várias defesas do ego. A gente já trabalhou isso em sala de aula, talvez os primeiros anos ainda a gente não chegou lá. Mas o ego vai se defender, negando, racionalizando, projetando no outro. Então, por que então que a gente não aceita novas opiniões e por que o nosso ego se sente tão machucado, né? Então, toda vez que o ego se sente desconfortável, invadido, ele se sente afrontado, ele vai reagir.
Ele vai reagir tentando estabelecer aquele equilíbrio melhor, aquele melhor equilíbrio onde ele vai poder se manter mais estável. Isso é muito comum, a gente vê na nossa vida, se alguém confronta a gente com uma nova versão ou novos dados, a gente fica meio com raiva, a gente quer colocar os nossos argumentos, às vezes de uma maneira mais hostil, a gente se sente meio magoado, mistura as emoções, porque o nosso ego está sendo confrontado. E aí a gente se pergunta, né, no momento atual, social, político, por que a gente tem tantas informações no mundo atual e essas informações não nos estão ajudando? Então, eu peguei um dado de um livro de um neurocientista que ele, assim, é uma coisa assustadora, e assim, eu fiquei muito surpresa. Ele coloca o seguinte, que existem 3 bilhões de usuários da internet. Todos os dias são criados 4 milhões de novos blogs, 616 milhões de novos tweets, 3,5 bilhões de gigabytes de dados e assistimos a 10 bilhões de vídeos no YouTube. Então, eu achei interessante colocar esses dados para vocês, para a gente poder refletir que informações a gente tem, assim, absurdamente para a gente poder criar os nossos argumentos, as nossas ideias. E mesmo com várias informações, a gente ainda patina nesse mecanismo que a gente está falando da dissonância cognitiva, onde a gente não aceita, né? Onde a gente, tendo esse desconforto muito grande, a gente procura, de alguma forma, lidar com isso, com essa ambivalência e se sentindo ainda tão desconfortável. Então, a ciência vai mostrar que nós somos influenciados não por dados, então, como a gente falou, e nem por lógica. Então, nós não somos influenciados muito pelo nosso lado racional, né? Porque a pessoa fala, a gente nas brigas, nas discussões, a gente fala, tome consciência, você parece que não tem consciência das coisas, né? Então, a gente está querendo apelar para o outro ter bom senso, raciocinar, pensar. E aí nós vamos ver que estudos apontam que nós não somos motivados pelos dados, pelos números ou pelas informações. Mesmo que essas informações tenham muita credibilidade, sejam emitidas por órgãos internacionais de credibilidade, por renomados cientistas, nós somos influenciados, a psicologia, a ciência vai dizer, por nossos impulsos, nossos medos, nossas esperanças e nossos desejos. Veja que complicação, então, é a complexidade que é as nossas relações humanas. Porque a gente, se nós somos influenciados nas nossas escolhas ou nos nossos argumentos por impulsos, medos, esperanças, desejos, esse universo de emoções muitas vezes está no nosso mundo inconsciente. Então, sempre lembrando que apenas 5% da nossa vida é comandada pela consciência e que 95% do nosso comportamento é comandado pelo inconsciente. Então, essas emoções de medo, esses desejos, esses impulsos, muitos deles estão no mundo inconsciente.
Por isso, a gente tem que, de alguma forma, sempre estar lidando, então, fazendo essas perguntas para o nosso eu. Qual é o meu desejo? Qual é o meu impulso? Quais são os meus medos, minhas raivas, minhas frustrações? Para a gente ir lidando com isso e trazendo um pouco esse material que provavelmente está no inconsciente para a consciência. Mas a gente sempre lembrando que isso é um processo, às vezes, difícil, com muita resistência, sempre que o ego vai tentar fazer esse movimento de resistir a uma nova ideia, a uma nova. Por isso que a gente estuda tanto, a gente, na aula, a gente fala muito isso, da questão da autossabotagem. Por que nos sabotamos tanto nos relacionamentos, na vida amorosa, nos nossos empreendimentos, e as nossas sabotagens estão num universo ainda do inconsciente, onde a gente precisa reconhecer o que está pegando, a gente usa essa expressão, para a gente poder trazer para a consciência e poder aí começar a lidar com esse contexto. Bom, então, tudo isso parece muito difícil e muito chato e traz, às vezes, um pouco de desesperança para a gente. Fala, nossa, como a nossa mente funciona, que dificuldade, então, para a gente estabelecer relações mais harmônicas, menos violentas, com menos radicalizações, com mais tolerância, menos ódio, né? A gente sempre faz essas perguntas. A gente às vezes fala, nossa, o ser humano precisa ser reinventado, né? A gente se frustra um pouco de não entender como que funciona a nossa vida psíquica e os nossos comportamentos. E aí a ciência também vai apontar, dando algumas esperanças para a gente, de alguns caminhos, tá? Porque é sempre importante a gente observar e entender o que está acontecendo, mas também a gente apontar possibilidades. São possibilidades reais e possibilidades bem desafiadoras. Então, a primeira coisa, aí não é de ordem de importância, a primeira, a segunda, é só didaticamente, a primeira ideia, então, é considerar a perspectiva do outro, ajuda a esclarecer como podemos apresentar argumentos de uma forma mais convincente para eles, em vez de mais convincente para nós. Olha que dificuldade, porque quando a gente está discutindo, a gente quer que as coisas sejam mais convincentes para nós. A gente está fazendo uma luta de braço, onde a gente quer vencer nossos argumentos. Aí ele vai dizer que, então, a gente teria que estar um pouco mais preparada para considerar o olhar do outro, a perspectiva do outro, e estar um pouco no lugar do outro, um pouco que fala a questão da empatia. Que a empatia é muito complexa e muito desafiadora e a gente, muitas vezes, pouco a gente consegue exercitar. Aí ele está falando um pouco disso, então. Outra ideia, para despertar alguma mudança com sucesso, a gente vai ter que descobrir as nossas motivações comuns. Então, com os nossos filhos, com os nossos agrupamentos, com as pessoas que a gente está querendo colocar os nossos argumentos, nós vamos ter que procurar o que nos aproxima, o que nos identifica, quais são as motivações que nos são comuns, do que as nossas diferenças. Se a gente for começar uma discussão a partir das nossas diferenças, está fadado ao fracasso, a começar rapidamente as brigas, as discussões
e a gente encerra antes de fazer e de tentar qualquer tipo de vínculo ou de argumentação. Também a gente vê que isso não é uma coisa muito simples. Às vezes a gente gosta muito de pessoas, agrupamentos, mas a gente às vezes não acha coisas em comum que nos crie vínculos para que a gente possa, então, a partir desse patamar, começar a gente fazer a nossa argumentação e o nosso ponto de vista. Outra ideia que a neurociência fala bastante, que é bem interessante, que os discursos com forte carga emocional tendem a ter melhor aceitação do que a apresentação de dados lógicos e objetivos. Então, toda vez que a gente escuta um discurso de uma pessoa mais afetuosa, uma pessoa que transmite mais confiança, uma pessoa mais empática, uma pessoa mais carismática e que a gente está percebendo que é verdadeiro tudo, a aceitação dos argumentos vão se dar de uma forma muito melhor. Então, quando a gente for fazer as nossas argumentações, o que vai contar é menos a lógica e menos dados objetivos e mais a transmissão dessa questão emocional. A gente tem que criar liga com o outro, tem que criar esse da liga mesmo, a gente fala, né? Não bateu santo, não deu liga, tem que dar liga para que o outro se abra ou tenha um olhar um pouco mais acolhedor para aquilo que a gente está querendo argumentar, um ponto de vista, pode ser qualquer ponto de vista. Outra ideia que apareceu muito na literatura foi a ideia de que vocês acompanharam também pelos noticiários, de uma crença que ficou muito enraizada, talvez acho que foi o ano passado, a ideia de que as vacinas elas poderiam ocasionar o autismo nas crianças. Todo mundo já, pelo menos, viu essa notícia. Então, embora todos, então, lembrando, embora todos os argumentos cientificamente, com evidências provando que isso não é verdadeiro, que isso não procede, em vez de convencer as pessoas, hoje existem campanhas assim absurdas, porque um bom número de pais não querem vacinar seus filhos porque ainda creem que isso pode acontecer. Então, foi baseado um pouco nessa ideia da vacina que um grupo de estudiosos está tentando, estudando toda essa teoria, em vez de dissipar uma crença que está solidificada, como essa que a vacina produz autismo nas crianças, eles estão tentando implantar outra ideia completamente nova para criar menos resistência. Então, essa outra ideia nova, então, vai deixar essa ideia cristalizada sem mexer nela e vai criar uma nova crença do tipo, as vacinas previnem outras doenças potencialmente fatais, as vacinas são importantes para prevenir e que seu filho tenha uma vida mais alegre, mais feliz. Essa outra crença implantada nova tem criado menos resistência. Então, os estudos estão tentando entender se é por esse mecanismo que a gente vai tentar alterar algumas crenças, como crenças, por exemplo, metade da população já foi pesquisado, não acredita
que o homem influencia no aquecimento global. Metade das pessoas não acreditam que o homem interfira nisso. Então, para modificar essas crenças, ou essa do coronavírus, que não acontece nada, ou não vai acontecer, ou qualquer crença que se dissemine, a gente vai ter que estudar, enquanto sociedade, quais são os mecanismos e quais são as alternativas, baseado, então, no funcionamento da mente, no psiquismo, que a gente possa ter mais sucesso para mudar comportamentos, para a gente estabelecer um relacionamento mais harmonioso, estabelecer um relacionamento onde a gente possa ter um nível de amadurecimento, de troca melhor, né? Então, são tentativas que a ciência está mostrando para a gente e que vale a pena a gente se estudar um pouquinho melhor sobre isso para a gente fazer novas tentativas. Às vezes na nossa casa, na nossa comunidade, se isso não dá certo, eu vou tentar outro jeito, o que está acontecendo comigo? A gente fazer um estudo mesmo para a gente poder ter mais sucesso e as relações serem mais harmoniosas, tá? Então, eu acho que eu tentei, isso me preocupa bastante, essas polarizações, essas radicalizações, e eu sempre gosto de estar tentando entender do ponto de vista mais científico o que a gente pode estar aprendendo com esses estudiosos, com esses cientistas, pessoas geniais que fizeram vários estudos, várias pesquisas, e a gente então possa estar aprendendo com um pouco mais de clareza e menos senso comum, assim, da gente ficar batendo a cabeça sem ter saído, ou sem compreender de verdade quais são as outras possibilidades. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido útil. A gente pode aprofundar isso bastante, depois fazer vários exercícios, né? Tem vários exercícios que a gente possa estar fazendo para a gente sair desse lugar comum, às vezes ouvir um programa de rádio diferente, ou ler uma coisa totalmente diferente. Isso vai fazendo com que a nossa mente saia dessa cristalização e talvez a gente consiga lidar com o diferente de uma maneira um pouco melhor, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês estejam bem e que a gente possa se ver brevemente na sala de aula, olhando a carinha de cada um de vocês e menos virtual, tá bom? Um beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus, aguentem firme, estamos sempre, sempre junto com vocês. Vocês estão sempre nas minhas orações e nos meus pensamentos, e não desanimem, sejam corajosos e corajosas e valentes como vocês sempre foram, tá bom? Beijos para vocês.